Mas... Vamos? Bocão de jacaré. Não sei se eu vou ser repetitivo, mas eu preciso falar das Bruxas de Salem. Eu devo comentar nas Missões Horrorosas dos livros lidos de maio. Eu li as Bruxas de Salem por estar participando da leitura coletiva de A Letra Escarlate, Nathaniel Hawthorne. Porém, eu não reli. Eu já tinha lido A Letra Escarlate, mas eu não reli. E o Nathaniel, ele é de Hawthorne, ele é de Salem. E a família dele, o juiz Hawthorne, sem o W, ele participou dos julgamentos, inclusive ele é um personagem dessa peça do Arthur Miller, As Bruxas de Salem. E o Arthur Miller, isso foi uma das motivações dele ter escrito esse livro, para lavar sua alma em relação ao que sua família fez no passado, nesse julgamento terrível, que na verdade foi um grande surto de histeria coletiva e surgida pelo medo, e que virou uma caça às bruxas por vingança. Na verdade, virou uma vingança. Então, todo mundo que tinha um motivo para odiar alguém usava o argumento de que a pessoa era bruxa. E as mulheres eram alvos fáceis, né? Qualquer mulher que era disruptiva, no sentido de que não seguia o sentido daquela sociedade puritana ali, era uma bruxa. E isso aí foi extremamente cruel, né? Então, quando ele cria a personagem Hester Prynne na Letra Escarlate, o Nathaniel, ele tenta aparar essas arestas, fazer justiça. Porque é uma mulher que é uma heroína cristã. Ela é uma heroína cristã. Eu acho que eu até discuti aqui algum vídeo dos livros lidos do ano passado, quando eu falei sobre isso. Tem na Tati Feltrin, tem meu pai, sempre esqueço. Ela comenta sobre essa questão, que a Hester, ela não tinha como esconder seu pecado, porque esse pecado era a filha dela, e ela abraça aquilo ali. E não tendo nada a esconder, pelo menos dela, né? Ela esconde o nome do pai, mas não tendo nada a esconder, pelo menos da parte dela, ela aceita sua penitência, né? Ela faz a confissão, tem um arrependimento, aceita sua penitência e tenta a redenção através de boas obras. E assim ela vai virando a heroína. E aquele símbolo da letra A, escarlate, que é um símbolo de vergonha, pecado, se transforma num símbolo de santificação. E aí isso acontece com ela. No As Bruxas de Salem, do Arthur Miller, a gente tem um personagem masculino em que, a partir do momento em que ele solta a verdade sobre um adultério que ele cometeu com a Abigail, que pra mim é a verdadeira bruxa, força do mal, nessa história das Bruxas de Salem, pelo menos da história contada pelo Arthur Miller, né? Ele não tem mais nada a temer, nem a morte. Então ele assume sua verdade e não se vende por nada, porque agora que ele não tem mais nada a esconder, ele vai ser fiel à verdade. E isso é muito interessante, né? Essa confissão, arrependimento e a partir de então você seguir o caminho certo, e disso até mesmo na morte te levar à redenção. E voltando para o Arthur Miller, ele também usou aquilo ali para fazer um paralelo com o macartismo, que era a caça às bruxas dali dos Estados Unidos, no período da Guerra Fria, que acontecia muito em Hollywood, tinha a lista negra de Hollywood, que na verdade era uma caça aos comunistas, né? Então ele usa o paralelo, conta uma história
baseada em fatos reais, com alguns personagens reais de algo que aconteceu, para fazer um paralelo com o mundo de hoje. Então, é uma peça de teatro diferente, que tem um narrador com uma voz diferente. Porque o narrador, geralmente, de peça de teatro, ele é um narrador que ele te situa no cenário. E esse narrador não, ele te traz ideias novas, ele te traz questões novas. Então, é bem interessante. Eu não sei se eu tinha comentado já as Bruxas de Salem aqui. E eu estou em 25% de Jane Eyre. Tô aqui lendo Jane Eyre. Eu fiz um vídeo com a Gabi, um vídeo que foi pros dois clubes, né? O Clube Ethos, que é o dela e da Lari, e o meu, que é o Clube Livros sobre Livros, que é meu e da Cá. Então, eu fiz um vídeo com a Gabi, a gente fazendo um paralelo com 3 livros, né? A Letra Escarlate, essa peça do Arthur Miller, As Bruxas de Salem e Jane Eyre. Porque Jane, ela é uma mulher diferente. Ela é uma heroína, pelo menos está sendo momento retratada como heroína, mas que ela é cheia de defeitos. Então, ela foge do estereótipo, né? E tem um embate aqui sobre aquela questão de não adianta pagar ódio com ódio, violência com violência. Existe uma personagem aqui, a Ellen Burns, que ela se aproxima muito da imitação de Cristo, né? Do que a gente tem que seguir como alvo da nossa vida, que é imitar Cristo. E ela, quando chega a esse embate, quando encontra essa personagem... Beijo, meu bem. Quando ela chega nesse embate e encontra essa personagem, ela começa a questionar isso e tenta, né, seguir isso, gente. Tenta fazer isso como espelho. Mas ela já tem uma alma muito machucada. Eu não acho que isso vai seguir adiante. Ela é uma mulher que... Ela é uma menina, uma criança, que foi tão machucada enquanto criança, tão abusada, tão negligenciada, tanto por sua família e depois na escola que ela teve. Na escola ela consegue encontrar alguns símbolos e pessoas que a abraçam e que são representações de afeto para ela. Porém, ela se sente tão bem com estranhos, muito mais estranhos do que os conhecidos, que ela parece ser uma mulher sempre em busca de algo novo, algo diferente, algo que eu ainda não conheço. Eu prefiro estar fora disso aqui, Uma mulher com inquietude muito grande. Então, vamos ver para onde isso vai. E também o que eu percebo é que ela tem uma certa altivez, assim, que seja pera arrogância. Ela julga muito o outro. Então, vamos lá. Ela é uma heroína diferente, não é uma heroína que vai... Ela não é uma heroína perfeitinha, não. E aqui eu já tô na fase em que ela foi pra Thornfield, né? E ela acabou de conhecer o Rochester. Como é que o Rochester aparece? Junto com uma aparição no imaginário dela maligna, né? Ela acredita que estava ali vendo um de trash, acho que é assim que fala, que é um ser mítico maligno da estrada, né? Ela acha que é esse ser que tá vindo e que tá vindo é o Rochester. Olha só o prenúncio dessa aparição. Hoje tá um dia confuso por aqui, Dia das Mães, bem triste pra mim. Porque ontem Lucas teve outra crise de dor. E aí... a gente quase foi pro pronto-socorro. Na hora que a gente tava indo, ele acalmou. Hoje a gente foi pro pronto-socorro com a crise de dor. A gente não sabe onde é dor, a gente acha que é estômago, que nenhum exame dá nada. E aí, quando a gente chegou, ela tava muito lotada, a gente voltou. E ele tá aqui, assim, dorme, acorda, reclama um pouquinho, fica um pouquinho bem. Vamos ver como é que vai ser. Mas, assim, minha função hoje é mãe total. Oi, gente, eu vim só falar uma coisa aqui, pra gente refletir mesmo. Eu sei que pra muita gente, essas datas festivas, acompanhar a rede social é muito sofrido. Porque as pessoas têm suas lutas, seus lutos e suas dores, né? Então, pra muita gente que já perdeu as mães, pra mães que perderam seus filhos, pra filhos que têm mães em que eles não têm conexão, em que, né, a relação é sofrível, ou para mães atípicas que nem eu, que nenhuma maternidade do que é propagada, que não se sente representada. Para muitas dessas pessoas, acompanhar a rede social pode ser um sofrimento.
Eu acho que é muito importante a gente se conhecer. E eu quero falar como eu, Jamile, lido com isso aqui. Eu não tô julgando de forma nenhuma. Eu acho que cada um tem seu tempo, tem seu momento e a forma de encarar as coisas. E isso não é construído do dia pra noite. Precisa de uma base sólida, que por vezes ainda não está. E precisa de uma edificação constante. E não tô dizendo que 100% do tempo eu sou assim. Porém, a felicidade alheia não me incomoda. A felicidade alheia enche meu coração de alegria. É claro que quando eu vejo uma mãe, ouvindo uma mãe de seu filho, sendo feliz no Dia das Mães, eu olho para aquilo e levemente me dá uma dor. Não pela pessoa que está passando por um momento feliz, mas porque eu fico pensando, caramba, que vontade de passar por isso também. Calma, pera. Tem 3 caminhos que a gente pode seguir quando a gente olha para essas situações. O primeiro é, por que ela pode? Por que essa pessoa aí pode? Por que essa pessoa é melhor que eu? Esse é o pior caminho, a pior forma que a gente pode lidar com isso. Essa é uma forma que acho que nunca bateu por aqui. E se bate em você, a gente precisa trabalhar isso. Esse é um sentimento ruim. Tem alguns sentimentos de revolta e tudo que eles são necessários, mas esse é ruim. O segundo sentimento que eu entendo muito e que eu vivo em transição com ele é: por que comigo? Por que comigo? Por que tá acontecendo isso comigo? Esse é o sentimento natural. E calma, peraí. Esse é um sentimento que ainda me bate aqui várias vezes. E por isso que eu falo que eu não sou uma pessoa certificada, maravilhosa. Aquele de porquê com ela, esse não bate em mim. Mas esse porquê comigo, bate. E aí, eu tento transformar esse sentimento em por que não comigo? Às vezes eu consigo, às vezes não. Depende da hora. Quando o negócio tá pegando fogo, eu não consigo. Por que não comigo? O que eu sou melhor do que qualquer um aqui? Por que eu mereceria só louros, frutos, sem passar pelas adversidades? Eu sou melhor que quem? Então, eu tento transformar esse porquê comigo em por que não comigo. Às vezes dá, às vezes não. Então, esse é um olhar que não te traz dor na felicidade alheia. Te edifica o que você passa. Essa é a forma que eu, Jamile, tento lidar. E melhor me ajuda a sublimar tudo. Não tô dizendo que eu sou melhor ou pior, justamente por isso, porque não comigo. Ao tentar chegar a esse tipo de pensamento, eu tô só tentando aqui trazer uma dica, sei lá, dica de blogueira. Ai, até nisso faço piada, né? Mas enfim, algo que me ajuda muito a não me colocar no patamar superior. Por que não comigo? Por que não poderia ser comigo? Por que não poderia ser o meu filho? A gente é mais especial que quem? E viver, sabe? Tentar viver isso. Tá um dia difícil de viver aqui. Mas é isso, a gente tem que viver. Eu tava conversando com a Bruna e hoje, especialmente pra gente, são dias difíceis de viver. Ela tá passando vários dias das mães na UTI. Eu passei hoje meu primeiro sim em casa, porque foi hospital casa. Hora que eu odeio o título de guerreira. Odeio profundamente. Porque parece que eu não preciso de ajuda. Mas hoje, especialmente hoje, pode me chamar de guerreira, porque eu tô me sentindo mesmo. Eu tô me sentindo assim, uma espartana. Tô quase arrancando a roupa, botando a tanguinha, pegando um escudo, gritando: Esparta! Porque hoje eu botei toda a armadura aqui, tive que me blindar, assim, de um jeito que, na hora que eu soltar esses bichos que estão aqui dentro de mim, misericórdia, viu? Isso, gente, tô falando assim, pra além, muito além da questão da deficiência, enfim. Não é simplesmente sobre isso também, mas não é sobre isso só. Eu tô falando das pessoas que têm que viver com morbidades crônicas, sabe?
adultos, tal, todo mundo, e várias pessoas, eu vejo pelos meus pacientes, né, se questionam, nossa, logo agora que a gente ia se aposentar, acontece isso, logo agora que ele ia começar a parar de trabalhar, ou então logo agora que a gente casou, logo agora que a gente teve um filho, a gente passa sobre isso, né, sobre esses imponderáveis, e todos esses questionamentos vêm, eles são mais do que naturais e fazem parte do processo, sabe? Então é para muito mais além disso. A gente tá falando sobre essa vivência constante sobre na luta do sofrimento, sabe? As morbidades que as pessoas com doenças crônicas têm. As crianças atípicas, elas estão constantemente no hospital. Hoje eu não sei onde eu vou dormir. Se eu vou dormir aqui em casa, se eu vou dormir no hospital, se a gente vai ter que ir correndo aqui. A mala de Lucas está constantemente pronta. Então, essa angústia, essa agonia, várias pessoas passam diversas situações. E esse pensamento de por que não comigo, pra mim, ele é muito necessário. Pra mim. Sabe, eu sei que tem gente que fala assim, não tô preparada pra isso, eu não quero pensar assim e tal. E prefere seguir pra outro caminho. Tudo bem, mas fato é que pra gente, mães atípicas e filhos e crianças atípicas, pra muito além da deficiência, a gente passa por cada batalha, além e com, né? A gente passa por cada batalha e luta aqui. Tem uma maternidade da minha vida, ele é gênese de inúmeras frustrações, casos de estudo, e ele já era um negócio muito grande antes de Lucas nascer. Minha irmã sabe. Das nossas conversas em relação a isso, nossas brigas em relação a isso. Até lá no comentário hoje ela falou, né, sobre uma briga, uma das poucas, aí minha irmã tinha uma briga, uma das poucas brigas que a gente teve na vida foi sobre esse tema, maternidade. E lá no post que ela fez Dia das Mães, ela colocou, né, sobre isso. Mas ele é um processo, viu? É uma total quebra de expectativas e frustrações. E é normal, gente. As pessoas falam, não, que a gente não tem que criar expectativa. É o que, meu irmão? Você acha que as pessoas não criam expectativa? Ou iludido, a gente cria expectativa, a gente cria sonho, a gente monta nosso castelinho, faz nossa fanfic da vida. E é normal. O ser humano é movido por isso. A questão é como a gente lida com a quebra da expectativa. Não tô dizendo que eu lido bem não, viu? Eu descobri que eu tenho uma certa rigidez aqui, sabe? De aceitar certas coisas. Normal. Mas eu tento dar da forma que doa menos. E às vezes viver no eterno conflito dói muito mais. Mas tem dias que não dá. Ver meu filho chorando, sofrendo, não dá. Sabe? Eu perdi minha primeira gestação. Tive Lucas, uma gestação perfeita. O mundo aconteceu. 10 meses de UTI. Engravidei de novo. Acho que eu não contei isso pra vocês. Eu engravidei de novo. Quando o Lucas estava perto pra ter alta. E eu perdi de novo. Foi uma montanha russa na minha vida. A gente recebeu alta. Íamos pra casa, eu descobri que eu tava grávida de novo. Parecia que o mundo tinha ficado colorido de novo. O sol tava sorrindo pra mim e as nuvens estavam cantando pra mim. Eu tenho certeza que as nuvens cantavam pra mim. O vento soprava suave, quentinho no meu cangote aqui, ó. Oh, meu Deus. Pouco tempo depois, o Lucas reinterna, bem grave, com infecção do catéter. Tinha que fazer uma cirurgia pra retirar o catéter dele. E no mesmo dia eu perdi o bebê. As trevas chegaram, meu filho. O vento soprou gelado, cortando a alma. O céu se fechou. E as nuvens só choraram. É isso, né? Feito desabafo. Vamos viver o que a gente tem. A doguinha aqui me pedindo carinho. E o nenenzinho que acordou até agora sem dor. Vai continuar assim, né, meu amor? Né? Fala pro pessoal. Ei. Tá de mau humor? Quer falar não? Tudo bem.
pegar o Luquinhas ali agora. O Luquinhas tá melhor, gente, hoje. Que Deus abençoe, que assim continue. Mas antes de eu ir lá, eu preciso atualizar algumas coisas pra vocês. Tiner. Eu tenho que terminar de ler a meta. Até no máximo amanhã de manhã. Pra gravar amanhã com a K. E a gente chegou na parte que ela conheceu já o Rochester. E existe um clima de tensão sexual ali. Existe. Algo de dominação. E isso tem um fetiche ali, tem um erotismo, uma sedução ali que fica implícito nos discursos dele, capítulo 13, 14 e 15, nas entrevistas dele, eles conversando com um outro. E eu falei com as minhas gente, eu senti que eu tô lendo um livro hot, só que sem a parte, né? Mas nas entrelinhas. Porque, apesar de não ter o ato, tenho certeza que a satisfação dos dois tá bem clara. Só que isso não é no sentido bom, não, gente. Porque são pessoas que foram machucadas, sofridas e amarguradas. E que a forma que elas têm de conversar um com o outro, a linguagem, e de demonstrar esse afeto um pro outro, é muito pesada e ruim. É sempre reclamando, brigando, ou falando alguma coisa que vai ofender de alguma forma ou outra. Esse amor que machuca, sabe? Mas é interessante, porque isso revela muito sobre o passado deles e os desejos e a vontade deles, sabe? É bem interessante. E aí, pra eu não esquecer também, porque eu tô esquecendo de falar aqui dos livros. A ideia dos blogs é falar dos livros, eu tô esquecendo de falar dos livros. Stendhal, Vermelho e Negro. Comecei, tô na página 30 e pouquinho. Acabei de colocar aqui nos stories as coisas. E a gente acabou de conhecer o Julian. Que personagem interessante. Acho que a gente vai ter muita coisa aqui pra tirar dele. Por hora eu vou deixar só isso aqui. O duplo do Dostô. Gente pobre eu comentei, né? Acho que eu comentei gente pobre. Eu comentei gente pobre? Se eu não comentei gente pobre, eu comentei nos livros lidos de abril, voltem lá. Tá um tempo atrás. Mas fiz uns comentários que eu acho que vale a pena, que são interessantes. Bem, o duplo do Dostô, que faz parte do projeto Industrial Cronológica, esse é o segundo livro. Tem caroço nesse angu. Tem caroço nesse angu. Esse narrador é muito irônico. Esse narrador o tempo todo tá chamando o Goliath. Como é que fala o nome dele? Goliadkin, de nosso herói. E a minha impressão é que a gente vai ver uma jornada de um anti-herói aqui, ou um herói não tão herói assim. Uma pegada meio cômica, não sei pra onde vai ainda. E o tempo todo querendo enfatizar que essa história é verídica. É história que é muito verídica. Nosso herói nessa história é super verídica e tal. Então, deve ter alguma coisa aqui, sabe? E isso do duplo, eu já tô pegando. Não acho que é só um duplo literário. Eu acho que é meio o Médico e o Monstro, sabe? Até as meninas falam assim, vamos ler o Médico e o Monstro, tem tudo a ver. Então, se é pegado o Médico e o Monstro, eu já sei do que se refere. O Médico e o Monstro eu li muito jovenzinha, tanto que eu não boto como leitura feita. Não tô prometendo. Se houver tempo, eu pego pra ler. Se houver tempo, eu pego pra ler ele. Mas eu sei o que se refere, né? Enfim, Dr. Hayek, né? Ixi, esqueci o nome dele. Mas é isso. Vou ali pegar meu neném. Oi. Não se assustem. Não se assustem. Tá tudo sob controle, só que não. Oi, gente, eu vim atualizar as leituras. Esses dias, vocês já sabem que foram dias... Eu sempre começo assim, né? Não tem jeito. Mas realmente esses dias foram dias bem complicados. Porque a Luquinhas teve crise de dor. A gente não sabe ainda muito bem o que foi. Fato é que a gente fez todos os exames de sangue, urina, raio-x. Repeti todos os exames hoje. E a gente acha que é algo gástrico. Porque é algo que não dá assim em laboratório e tal. E dá dor em surtos, né? Em queimação. E ele faz uma dieta muito gordurosa, que é uma dieta terapêutica para ele. E a gente, incrementando os protetores do estômago, ele foi melhorando. Mas aí, já viu, todo o meu tempo foi para ele. E quanto mais eu fico presa em hospital, e tendo que levar Lucas ao hospital, e Lucas assim doente, menos eu consigo me dedicar à oncologia. Então, é bem complicado pra mim isso, sabe? Porque eu me sinto sempre
nessa condição hospitalar, médica e tal. Então, tudo que eu quero no meu momento fora hospital, porque eu já trabalho no hospital, né? É ver outras coisas. Então, essa semana, isso me atrapalhou bastante, porque até na minha motivação para atender, isso mexe. Porque assim, imagine, eu já trabalho no hospital. E aí, meu filho o tempo todo no hospital, fazendo exame, cuidando de exame, sofrendo, ajudando, investiga e tal. Minha cabeça fica a mil. Mas eu até que consegui revisar os highlights que teve da ESMO Sarcoma de 2023 que teve. Eu acompanhei por um site que tem, selecionou os melhores trabalhos mais importantes, e eu consegui dar uma atualizada nisso. Mas se resumiu a isso, meu estudo de oncologia nessa semana. E aí do canal eu consegui liberar um vlog, que eu tava atrasada. Eu cheguei a gravar um unboxing de livro só de sebos que eu ia subir. Mas eu gravei o unboxing, gente, 11h30 da noite. Então eu tava ouvindo o que eu falei um monte de coisa assim, já morrendo de sono, cansada. Então eu vou ter que apagar esse vídeo e fazer um book haul. Mas saiu esse vídeo. Aí tem uma semana, né? A última vez que eu fiz, que foi domingo passado que eu fiz a atualização. Eu consegui liberar esse vlog lá de março. E lá do clube, eu e a Ká, a gente gravou a primeira meta de Jane Eyre. E a gente já liberou pro pessoal, a gente dividiu ela em 3 partes, essa discussão. E agora eu vou atualizar as leituras do momento. Aí, Jane Eyre, a leitura do nosso clube. Eu já falei pra vocês que a gente gravou a meta da semana passada. Amanhã a gente deve gravar a meta dessa segunda semana. Jane Eyre tem me rendido muito estudo. Não é simplesmente, eu não tô simplesmente lendo, é que a gente tá estudando realmente o livro. E isso demanda bastante pra gente, né? Porque a gente pega várias coisas extras pra ler, enfim. E aí, de leitura, eu tô na página 165. A meta é 200 e alguma coisa, então amanhã eu tenho que dar um gás hoje, porque amanhã a gente vai gravar a meta da semana. Isso da parte de leitura. Daí, paralelo a essa leitura de Jane Eyre, eu comecei a ler a biografia da Juliet, que é a biografia de Brontes. Porém, eu estou muito parada, era para ter adiantado muito mais. Só que, com tudo isso aconteceu, não deu. Calma que tem mais coisa, porque Jane Eyre, que participa do clube, sabe que o material de apoio que a gente faz, a gente senta e grava e discute capítulo a capítulo. Não só fazer um resumo da história, a gente tenta contextualizar a parte histórica, a gente tenta trazer os links com o autor, a gente tenta trazer as referências, os símbolos, as análises. Então a gente faz um estudo profundo mesmo, né? Dentro dos nossos conhecimentos e limites, mas a gente sempre tenta ir mais além. Então, tem um curso que eu já tinha comprado há um tempo e que estava parado, que é o curso de Introdução ao Romance Vitoriano, que tem tudo a ver com o contexto de Jane Eyre agora, e vai dar para extrair várias coisas. Acho que são as 35 ou 34 aulas, e eu comecei a estudar essas aulas. Estou com várias anotações aqui, e quero trazer algumas informações para o pessoal lá do clube, algumas coisas que eu achei bem interessante. Então, eu também estou seguindo isso aí, esse estudo do romance vitoriano. Aí tem um livro que é muito odiado por um grupo e muito amado por outro grupo, e que eu uso muito de estudo e consulta. Não é um livro que eu leio corrido, é um livro que eu uso de consulta mesmo. E eu adoro as abordagens que a doutora Clarissa faz nesse livro, porque ela traz aquela questão do instinto feminino, do feminino como natureza. Então, é um negócio bem banho de cachoeira, conexão com o meu eu interior, natureza. Eu adoro! Então, a gente já usou esse livro aqui como apoio à leitura de Lolita, de Madame Bovary. E eu acho que com Jane Eyre, a Ká separou uns trechos que eu preciso ler. Eu acho que ela até já mandou uma análise por e-mail pro pessoal. Mas eu preciso ler e estudar esses trechos. Então tem algumas coisas aqui pra estudar. Aí agora eu acho que posso dar uma pausa nas coisas do clube. E vamos falar de Olá Bocós, do Dr. Fausto Thomas Mann. Vocês não me aguentam mais de falar desse livro, né? Mas eu não consigo largar ele. Eu acabei a leitura. Não tá tudo marcado aqui, mas eu acabei a leitura. Falta o pós-fácil.
E de coisas complementares que eu queria ler dele, teve aquele Conto da Pequena Sereia, que eu já li, decepção não, medo. Tem a aula do professor José Moni Inácio, que são 4 horas de aula. E eu vi 2 horas. Tem um filme que eu quero assistir. E eu peguei um monte de material de apoio, um monte de artigo, um monte de coisa, que eu tô terminando de anotar as análises, enfim. Porque esse livro mexeu aqui, ó, com minha cabeça em relação a algumas coisas. Eu sempre tenho dificuldade em transcender coisas de livro. Peraí. A gente teve até discussão, e eu consegui participar da discussão. Foi na quarta-feira passada. Então, eu tenho dificuldade em transcender questões diabólicas. Porque, assim, pra mim foi um processo muito importante, revelador, mas pra mim é muito fácil acreditar em Deus. É muito fácil, bom, e eu amo acreditar em Deus. Mas acreditar no diabo... Ai, Jamile, Deus não existe... Não, pra mim não. Deus é o único, uno, maior de todos, e pra mim... a existência dele não tem que estar vinculada à existência do diabo. Enfim, coisa minha. Então eu tenho dificuldade de entender essa questão do tioso e aceitar essa questão do tinhoso. Eu acredito na maldade das pessoas, na ausência das boas coisas, na ausência de Deus. Mas dizer que essa ausência de Deus tem uma entidade, tem coisa minha, gente. Então, mexeu umas coisinhas aqui que eu quero estudar. Ainda vão me ver falar muito desse livro, porque eu quero assistir o filme. Eu preciso terminar de ver 2 horas de aula ainda do professor Zé Moni Inácio. Eu só vi metade. E eu ainda tenho muito estudo pra fazer dele. Então eu não consigo desapegar desse livro. Tanto que eu não consigo começar o próximo livro da Academia Bocó ainda. Porque... problema, gente. Eu me arranjei um problema porque eu preciso entender umas coisas aqui. Então é isso. Mas vocês vão me ouvir falar desse livro no fechamento das leituras de maio. Tenho muita coisa pra dizer sobre ele. Tenho muita coisa. Assim, o Men exagerou, tá? Ele gosta de mostrar a erudição dele. Eu achei que era uma questão do narrador, dos Cirinos, que é o narrador. Ele gosta de filosofar. Não, descobri que é do Man mesmo. Ele gosta de fazer isso. E ele deu uma exagerada. E ele mesmo reconhece que ele exagerou um pouquinho. Mas, ó, muita coisa pra falar. Vou falar de livros que eu não saí do lugar, de leituras que eu estou bem parada. Aconteceu, essa semana isso aconteceu muito. A Morte no Nilo, da Agatha Christie, é minha leitura de entretenimento, de relaxar. Apesar de que é um livro que você tem que descobrir um mistério, né? Descobrir o assassino. Então, gera ali uma problemática de você raciocinar, mas é um raciocínio mais leve, gente, diferente. Se você raciocina o assassino, tá tudo bem. Eu não saí do lugar. Tem muito personagem. Eu tinha feito uma lista de personagens, mandar até pras meninas, mas eu não saí do lugar dele essa semana, não deu. O curso de mitologia grega da professora Vanessa, o curso já acabou. Eu tava pendente 2 aulas e 2 mentorias pra ver. Eu consegui ver uma aula, então ainda falta uma aula e 2 mentorias. E eu não saí do lugar desse livrinho. Página 13, aqui segue. Acontece, é isso. Outras coisas que eu não saí do lugar. O meu projeto com a Caia tá. A gente tá lendo... Eu vou botar para outro vídeo. A gente tá lendo doses homeopáticas, sem estresse, com calma. E não cumpriu a meta, tudo bem, aguarda. Assim, se você tem ansiedade para cumprir metas de leitura, não é o melhor projeto para você. Pelo menos não com a gente. Porque, cara, tá, a gente tá com leveza nisso aqui. Então, eu tô em 13% do primeiro livro, do Carpo, da História da Literatura Ocidental. E aí a gente quis ler um livro pré-literatura ocidental, que foi Papel de Gilgamesh. E eu tô no mesmo lugar, tô na tabuinha, falta ler o início, o prefácio, e acho que eu li 2 tabuinhas. Tô parada, mesmo lugar, há 2 semanas, e a gente precisa marcar, porque quando as minhas marcam a data e falam aquela data ali, eu corro. Essa semana a gente até tinha marcado pra sexta-feira, mas aí aconteceu tudo isso com o Luquinhas, eu falei, gente, esquece, eu não consegui. Até falei pra elas, façam vocês, gravem, que depois eu assisto. Mas acabou que também elas não conseguiram. Aí a gente vai marcar ainda. Falar do Clube Ethos. Eles acabaram agora a leitura da Letra Escarlate. Eu já tinha lido esse livro ano passado, então eu entrei para a discussão. E eu não reli ele inteiro. Eu escolhi capítulos específicos, cenas específicas para reler. Então eu mantenho só uma bolinha aqui de uma leitura. Não coloquei a segunda de releitura porque eu não reli. Então não vale.
E foi muito interessante, eu consegui gravar com a Gabi uma discussão sobre esse livro, que a gente alinhou também Jane Eyre e alinhou As Bruxas de Salem, do Arthur Miller, que é uma das 5 peças que estão aqui nesse livrinho. Então, eu tinha me comprometido a ler As Bruxas de Salem, do Arthur Miller, que tá aqui. Li, gente, eu lembro que eu já tinha assistido a adaptação há muitos anos com a Winona Ryder. E eu lembro que nossa, eu queria matar a Winona Ryder. E aqui, a Abigail, que é a personagem dela. Nossa, e é muito louco isso aqui. Ai, peraí que eu tenho que fazer mais uma história sobre isso, peraí. A discussão que eu coloquei a imagem lá no outro story tá tanto no clube dela, com a Lari, quanto no clube da gente. A gente botou porque foi uma parceria nossa que a gente alinhou essas mulheres. A Jane Eyre, a Hester, que é da Letra Escarlate, e trouxe as Bruxas de Salem como essas mulheres que subvertiam de alguma forma a ordem, né? Eram encaradas como bruxas. Não que a Jane Eyre seja uma bruxa, gente, mas enfim, a gente conseguiu fazer esse link. E aqui, aguardem quando eu falar das Menções Honrosas nos livros lidos de maio, que eu tenho muito a dizer sobre essa peça. A gente vai ver que a história real das Bruxas de Salem, o Arthur Miller brilhantemente pegou alguns personagens mesmo que existiam, criou um enredo muito interessante aqui sobre adultério também, perdão, revelação, redenção, verdade, e trouxe um macartismo ainda em cima de tudo isso. E aí eu li um capítulo desse Mulheres, Mitos e Deusas, que foi uma decepção. Eu já tinha lido aqui, eu tinha contado com vocês, sobre Afrodite, sobre a Margarida do Fausto, tinha gostado. E aí eu fui ler agora, aqui é da Fadas e Bruxas, um livro que se chama Mulheres, Mitos e Deusas, e que vai falar de fadas e bruxas. Você acha que aquele capítulo ali vai ser metade do livro. Mas foi muito pouco. Ela falou um pouco das fadas, da apresentação delas na natureza, da beleza, elas como beleza, as bruxas como feiura, né? A questão cultural que se pensa. Mas ficou tão raso, que eu fiquei meio decepcionada com esse capítulo. Eu gostei do capítulo da Margarida, eu gostei do capítulo da Afrodite. Ela conseguiu resumir a Afrodite muito lindo. Mas agora eu só li esse da fada. E enfim, bola pra frente. E continuando no Clube Ethos. Gente, eu não tô falando muito dos livros que eu... Assim, sobre os livros. Eu dou uma pincelada e tal, falo mais da página que eu tô, só pra atualizar as leituras. Eu falo mais nos blogs, quando eu lembro de falar. Mas nos resumões mensais eu falo mais do livro mesmo. Agora, lá no Clube Ethos, a gente tá lendo Vermelho e Negro do Stendhal. O pessoal já deve estar um pouco mais pra frente. Eu tô no capítulo 5, página bem no iníciozinho, gente, 37 desse livro. Acabei de conhecer o personagem, o Julien Sorel. É francês, então esse sotaque que eu botei aqui deve ser Julien Sorel. Deve ser algo assim. Errei no sotaque, tá? Mas eu acabei de conhecer. Eu tô muito intrigada. Porque ele é um falso pároco, assim. Ele tá metido na religião por interesse. E o último, mas não menos importante, a gente tá lendo lá no Clube das Jovens Senhoras com a Fala Fernanda. Tem 2 livros desse mês. A Steppe, do Chekhov, que eu não tô conseguindo começar, nem comecei. Então, não sei se esse mês eu vou conseguir acompanhar esta leitura, talvez por tudo que está acontecendo. Eu tenho aqui, assim como o do Labocos, que é Nietzsche, que eles vão ler O Bem e o Mal, esqueci o nome do livro. Talvez eu não consiga acompanhar esse mês, e assim mesmo, faz parte da vida, né? Isso, quem manda abraçar tudo ao mesmo tempo. Então, talvez eu não consiga esse. Mas tem um projeto do Estou em Ordem Cronológica. Peraí. A gente acabou de fazer uma leitura maravilhosa de gente pobre. Que ela até fala, né? Se alguém falar que esse livro é bobinho aqui, eu vou ficar irritada. Porque é isso mesmo. A gente conseguiu pegar umas nuances do livro. E eu acabei de ver os vídeos. Vi ontem, acho que é bem ontem. Os vídeos que a Fê escreveu, que a Fê fez. E ela leu e releu o livro logo depois. Que ela trouxe também uns insights, principalmente em relação ao final. Pra mim foi a coisa que eu não tinha pensado. Que a gente conseguiu chegar na profundidade de gente pobre do Dostô. Muito legal, que foi a primeira obra dele. Então o próximo livro é o Duplo, que eu comecei agora, estou atrasada.
Mas, enfim, tá indo. Vou deixar a página aqui, daqui a pouco eu escrevo. E eu não saí do lugar da biografia do Dostoiévski, porque, né, já não vou ficar me justificando. Quem fica justificando pra ninguém. Mas é isso. E o duplo tá sendo intrigante. Tem caroço nesse angu.